São vários os materiais usados na construção dos quadros de bikes. Quer saber um pouco mais sobre alguns deles? Continue assistindo esse vídeo. Desde que a bicicleta foi inventada, fabricantes do mundo inteiro já testaram os mais diversos materiais para construir os quadros das bikes. E vale lembrar que a primeira bicicleta patenteada era de madeira. Ela foi criada pelo barão alemão Karl von Drais. Por isso ela ficou conhecida como bicicleta draisiana. Depois disso, o material mais usado foi o aço, ou melhor, os tubos de aço, que podem ser produzidos em diâmetros diversos e permitem que os criadores façam todo tipo de curva, tornando os quadros mais leves e elegantes. Com o passar dos tempos, a bicicleta foi conquistando seu espaço e importância, e foram surgindo novos materiais para a construção de quadros. Então vou fazer um breve relato sobre os 4 materiais mais importantes na história da bike. O aço carbono é um dos materiais mais versáteis para a construção de quadros de bicicleta. Os tubos de aço em suas diversas ligas oferecem ótima resistência, que na linguagem técnica é quanto esse metal é dúctil, ou seja, sua capacidade de deformar e amassar sem quebrar, que seria uma coisa bem perigosa para o ciclista em uma bike. E outra coisa, os quadros em aço carbono aceitam vários tipos de solda: prata e latão, quando o quadro é cachimbado, a oxiacetileno, TIG, MIG e até mesmo a solda elétrica no caso de um reparo de emergência. As bicicletas com quadros em aço carbono produzidas aqui no Brasil não devem ser usadas para esportes radicais, porque o Brasil não produz tubos específicos para a fabricação de bicicletas. E nesses esportes, o ciclista acaba ultrapassando a capacidade de carga de cada um desses tubos, a flexibilidade, e eles podem não suportar o esforço. Os quadros em cromo-molibdênio, também conhecido como quadro em cromole ou simplesmente CRMO, conquistaram seu espaço no ciclismo há muitos anos. Esse é um tubo mais duro. Ele tem menos carbono em sua composição, que conta também com íons de cromo e de molibdênio. Portanto, ele é mais dúctil, mais difícil de quebrar, mesmo utilizando paredes mais finas. A Reynolds, uma marca inglesa com mais de 100 anos de idade, é especializada na fabricação de bicicletas e também de tubos. Eles têm a patente dos tubos de cromo-molibdênio de dupla espessura desde 1898. O tubo de dupla espessura, também conhecido como double butted, é mais grosso aqui nas extremidades, justamente onde vão as soldas, e na parte central ele é bem fininho, menos de meio milímetro de espessura. Por isso, os quadros fabricados com esses tubos podem ser tão leves quanto os de alumínio. A solda para os quadros em cromo-molibdênio é a TIG, é uma solda baixa, com cordões bonitos que dão um ótimo acabamento. Quem vê aqui no Brasil os trabalhos do Borne Cox, do Klaus Poloni e do Cardoso Cycles, reconhece logo, o trampo é impecável. Os quadros em alumínio viraram febre mundial no final da década de 80, mas eles são bem mais antigos. Os primeiros apareceram depois da Primeira Guerra Mundial, e naquela época eles eram de pequeno diâmetro e não eram soldados, eles eram colados dentro de cachimbos. Os quadros em alumínio também são soldados com TIG, e as ligas estão muito resistentes, mas além da liga ainda tem a têmpera, um período de pelo menos 6 horas em um forno a 400 graus, tudo para deixar o quadro inteiro com a mesma dureza. Por isso, os reparos em quadros de alumínio não duram muito tempo. A solda esquenta demais. Quando ela esfria, ela fica muito dura, mais dura do que o resto do quadro.
Por isso, uma nova trinca acaba aparecendo um pouco para frente. O correto ao fazer um reparo, uma solda, é temperar o quadro novamente, coisa que ninguém faz. Hoje, os quadros em alumínio estão muito mais bonitos e com um formato mais artístico graças à hidroformação, um processo que comprime água dentro do tubo, expandindo seu formato dentro de um molde pressurizado. Segundo relatos de especialistas, a marca francesa Look, uma fábrica de esquis que também fez pedais de encaixe, foi a primeira marca a utilizar fibra de carbono em quadros de bicicletas. Ela venceu o Tour de France em 1986 com o ciclista Greg LeMond a bordo de uma bike modelo KG86, uma bike feita à mão. Os principais atrativos para os quadros atuais em fibra de carbono são o design e o peso. Eles são largos, integrados, podem ser aerodinâmicos e são muito fortes. Alguns fabricantes já têm quadros mais acessíveis aos consumidores, mas dependendo do projeto e até o tipo de manta utilizada, eles ainda podem ser bem caros. Os processos para a fabricação desse tipo de quadro nós já descrevemos em outro vídeo. As peças são laminadas individualmente, depois são encaixadas, coladas e é dado um acabamento, que pode ser verniz ou pintura. Os quadros em carbono podem ser reparados caso apareça alguma trinca, mas ao contrário dos quadros em aço, cromolibdênio e alumínio, eles são construídos em materiais que não são recicláveis. Independente do material utilizado na construção do quadro, pedalar é muito bom e faz bem para a saúde. Então comenta aí com a gente qual material você prefere para o seu quadro. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! O peso é totalmente, né? Aqui, ó. Não, vai dar uma Ah! Assim que o nego ficou cego um dia. E sem nariz. Por quê? Prensou tava apoiado aí? Pensou o nariz mesmo. Deixa eu arrumar com o alicate. Em todo tipo de diâmetro e permitem que os... Não era todo tipo de... Com o passar do tempo, as bicicletas foram conquistando seu espaço e importância e foram surgindo Corcel, subindo a rua. Opalas, Mavericks. Fica estranho fazer isso assim? Fica. Então vou fazer um breve relato sobre os 4 materiais mais importantes na... Faltou falar! Ele é mais dútil, mais difícil de quebrar, mesmo tendo paredes mais finas. O gongo no final matou a coisa.